Para você que acompanha a TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, também as redes sociais do nosso Legislativo Caxiense. A partir de agora, a gente passa a transmitir a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental, junto com o Fórum Gaúcho de Saúde Mental, com a abertura das atividades da primeira Semana Municipal da Luta Antimanicomial. Ao lado, a presidente da frente, a vereadora Estela Balardim, do Partido dos Trabalhadores. Vereadora Estela, importante essa primeira semana de luta, né? A comissão, melhor dizendo, a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental, junto com o Fórum, realizando essas atividades, um debate tão importante, uma lei, né, que comemoramos ontem, dia 18, desde 2021, essa luta, né, que a gente pode explicar um pouquinho mais também o que significa para quem está nos assistindo. Bom dia, vereadora. Bom dia quem nos assiste, que vai acompanhar essa atividade tão importante, que dá início a várias outras atividades que vão estar acontecendo essa semana inteira, de forma híbrida, de forma presencial, aqui na Câmara, em outros locais da nossa cidade. E tratar da Semana da Luta Antimanicomial é falar em como a nossa sociedade atualmente trata as pessoas que sofrem de algum adoecimento mental. Quais que são as condições humanas de respeito, de tratamento, de inclusão social, de dignidade que a gente dispõe a essas pessoas que sofrem e que é um sofrimento cada vez mais comum na nossa sociedade. A ansiedade, a depressão, o estresse no trabalho são cada vez mais presentes na vida e na família de várias pessoas. Então, a gente precisa abordar esse tema, precisa tratar desse tema sem tabu, precisa falar da importância de reforçarmos as políticas públicas, de reforçarmos a rede de atenção psicossocial, para cada vez a gente ter mais esse atendimento digno e esse cuidado em liberdade acontecendo na prática. Vereadora, obrigado, um bom encontro a todos. Muito obrigada, um bom encontro a nós. Obrigado. Vereadora Estela Balardim, do Partido dos Trabalhadores, ela que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental aqui do Legislativo Caxiense. Como a gente falou, ontem, no domingo, dia 18, se comemorou o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que em todo o Brasil, uma lei que é desde 2021, que está vigente, que tem aí como a luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Você, então, a partir de agora, tem essa primeira semana, né, a abertura das atividades aqui em Caxias do Sul. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Olá. Não? Bom dia, muito bom dia a todas as pessoas, aquelas que estão aqui presencialmente, né, na Câmara de Vereadores, e também quem nos acompanha nas redes da Câmara de Caxias. Cumprimento também todas as representações que estão aqui compondo esta mesa, né, nessa abertura da primeira Semana Municipal da Luta Antimanicomial. O Luiz Henrique da Silva Souza, que representa o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, Roque Júnior, que representa a Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, RENILA. É essa pessoa que vos fala, que representa o Fórum Gaúcho de Saúde Mental aqui da Serra, Jocélia Almeida. Estela Balardim, a presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. A Marina Guerra, diretora da Rede de Atenção Psicossocial aqui de Caxias do Sul. Daniele Meneguzzi, a secretária adjunta de Saúde. A Dandara Máscio de Godoy, que é a presidente do Diretório Acadêmico de Psicologia da FSG, o Gabriel dos Santos Nunes, que é diretor de eventos da Liga Acadêmica de Saúde Mental, LASME-FSG. Sejam todas e todos muito bem-vindos, né, a essa primeira ação aqui da nossa Semana da Luta Antimanicomial. O Fórum Gaúcho de Saúde Mental se reorganiza em 2025 e esta é um momento muito simbólico, inclusive para o Fórum, né, para todas as pessoas que fazem essa militância pela luta antimanicomial, pela reforma psiquiátrica, pela saúde mental, pelo cuidado em liberdade, né, e protagoniza, então, né, essa primeira Semana Municipal da Luta Antimanicomial. Eu vou ficar falando muito sobre essa primeira semana, né, da luta antimanicomial, porque para nós é muito simbólico, é muito representativo, é muito importante que possamos estar cada vez mais mobilizando pessoas, entidades,
né, núcleos, movimentos sociais, né, a rede, as outras entidades que se colocam também à disposição para fazer o debate sobre a saúde mental no município e também em outras esferas, né? Então, neste primeiro ano desta semana, né, o Fórum Gaúcho se ocupa com diferentes entidades, diferentes apoios, de organizar todo um calendário, né, para a realização de atividades, ações que sejam alusivas, né, à luta antimanicomial. Já houveram, né, outras 3 edições, né, do que o Fórum Gaúcho chama de Nós Loucos, né, e da mesma forma teve também a participação e apoio de diferentes entidades, né, representações, né, com essa intenção de seguir ampliando esse debate da luta antimanicomial. O 18 de maio é lembrado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, marca, né, a mobilização em torno do fechamento de manicômios, a formalização de legislações diversas, né, a implementação da rede de atenção psicossocial, a instauração de novas práticas políticas, é um importante movimento da reforma psiquiátrica brasileira, que é referência internacional, inclusive, fazendo a defesa, né, desse cuidado em liberdade, né, do convívio em sociedade, da reinserção, que ele é multissetorial, ele é multiprofissional, que é a partir de serviços abertos, né, para o cuidado das pessoas em sofrimento psíquico. Então, é comunitário, é territorial, né, e busca a garantia de todos os direitos, né, da cidadania de usuários e usuárias familiares, e que são historicamente, né, discriminados, excluídos da sociedade. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de cada uma, permaneçam com a gente. Ao final aqui, o pessoal do fórum vai sugerir, vai propor uma ação aqui, uma atividade breve, e eu passo a palavra, então, né, para a nossa representante da casa, a vereadora Estela Balardim, que preside a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. Muito obrigada, Jocélia, obrigada a todos e a todas vocês que estão aqui hoje. Iniciar essa semana é muito significativo para mim. Foi dentro desta casa, no ano passado, que nós aprovamos a lei da Semana da Luta Antimanicomial. Então, é desde 2022 que nós trazemos a esta casa o debate da saúde mental como um debate central para nós, através da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. Essa frente parlamentar, ela teve início a uma vivência pessoal minha, algo que eu passei e que eu senti que poderia se tornar uma luta. E encontrei tantas pessoas, e aqui vejo esses rostos familiares que fazem ter sentido tudo isso, que mostram como é importante a gente olhar e pensar como que a nossa sociedade trata as pessoas que sofrem com adoecimento mental, que é uma realidade tão comum para tantas famílias, que cada vez mais pessoas sofrem, que cada vez mais pessoas acabam sofrendo com a depressão, com a ansiedade, com o estresse no trabalho. E a gente ainda tem dificuldades enquanto sociedade, enquanto comum, falar sobre isso como algo que deve ser dito, que deve ser lembrado por nós, que deve ser reforçado por nós, porque quando a gente está aqui falando, a gente não está só dizendo que é um assunto que precisa ser abordado na nossa sociedade. A gente está falando da importância de reforçar políticas públicas para o cuidado e liberdade, os nossos CAPs valorizados, estruturados, em número, com uma quantidade boa, suficiente para toda a Caxias do Sul, para todas as nossas cidades, é um passo em direção à luta pelo cuidado em liberdade. Nós termos acesso à rede de atenção psicossocial a todas as pessoas, e não que isso seja um privilégio para poucos, é mais algo necessário que a gente precisa lutar. Então, estar aqui hoje é estar por nós, pelas nossas vidas, e sei que isso
se divide com cada um e cada uma de vocês que está aqui hoje, porque quando a gente está aqui, a gente está falando sobre a gente também, mas a gente está falando também por toda uma sociedade, porque olhar para a saúde mental é uma questão de cuidado e de saúde pública, e por isso que nós estamos aqui, por isso que a Frente Parlamentar está à disposição, por isso que estaremos à disposição de toda essa semana, por isso que estaremos construindo, juntamente com a Rede de Atenção Psicossocial aqui de Caxias, com o Fórum Gaúcho de Saúde Mental, a atividade do Suspira Caxias, que é uma atividade que busca ter como os nossos artistas principais, os nossos usuários e usuárias dos CAPs, para que eles mostrem tudo que a gente tem de lindo sendo apresentado e passado para eles dentro dos nossos CAPs. Então, a gente tem apresentação teatral, a gente vai ter atividades de música, que vão mexer o corpo, a gente vai ter atividade que vai lidar com a nossa parte criativa. Então, é um momento para a gente aprender junto com essas pessoas e perceber que o cuidado em liberdade é falar que, independente do adoecimento mental que a pessoa esteja passando, ela tem o direito de estar vivendo a sua cidadania plena em todas as suas instâncias, dentro da escola, do trabalho, do dia a dia, dentro de atividades. Por isso que essa atividade é tão importante, tão significativa, dando início a várias outras atividades importantes e significativas que nós teremos que nós teremos durante essa semana inteira para valorizar essa questão, para valorizar essa pauta, para trazer luz a essa pauta, para que a gente trate cada vez mais, enquanto sociedade, desse tema. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Estela. De imediato, passo a palavra, então, para a Daniele Menegus, nossa secretária adjunta, representante do Executivo de Caxias. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar e de cumprimentar todos os integrantes aqui dessa mesa, idealizadores dessa semana. Entendo que esse seja um marco importante, ou melhor, mais um marco importante da saúde mental no nosso município. O nosso município que vem investindo fortemente em saúde mental. Cumprimentar aqui os nossos usuários do CAP Cidadania, que participam aqui com a gente, certamente vão interagir ao longo das atividades dessa semana, em especial o Suspira, na quarta-feira, uma atividade que já está no nosso calendário e que muito nos orgulha, muito nos alegra, porque é, de fato, um momento onde todas as pessoas podem interagir, podem mostrar o seu potencial e podem mostrar que, efetivamente, todas aquelas pessoas que possuem algum acometimento da saúde mental possam mostrar o seu valor. A saúde mental que vem sendo tão falada nesses últimos anos, em especial após a pandemia, aqui no Rio Grande do Sul, após a tragédia climática do ano passado, nós estamos percebendo um volume muito significativo, um aumento expressivo do número de pessoas que têm procurado ajuda, que têm buscado, de alguma forma, a melhoria da sua condição de saúde mental, e, para isso, nós estamos, de uma forma bastante importante, buscando ampliar a rede. Estamos, nesse momento, com um CAPS em reforma, estamos com outro CAPS com uma reforma para iniciar em breve, inscrevemos também no novo PAC a abertura de mais um CAPS infanto-juvenil, porque a gente precisa olhar para a doença mental em toda a linha da vida, em todas as suas fases. A mente, que ela não tem como se dissociar do corpo, muito embora seja uma doença muitas vezes tratada como invisível, marginalizada, sim, preciso que a gente seja e que a gente olhe para esse problema de frente e que a gente entenda de uma vez por todas, de que mesmo que não haja algo visível, mesmo que isso não seja alvo de um diagnóstico preciso,
assim como uma doença osteomuscular, que a pessoa vai lá, faz uma tomografia, faz um raio-x e pode identificar. Isso não quer dizer que o poder público, que o sistema público de saúde não precise e não deva olhar para isso. A gente precisa aqui também chamar a atenção da necessidade imperiosa da maior participação dos outros entes federativos nas políticas e no financiamento da saúde mental. Hoje, enquanto município de Caxias do Sul, nós arcamos com certamente mais de 70% do custo da saúde mental, ou seja, dos custos relacionados aos serviços, a toda a rede de atendimento. Então, é preciso que os outros entes federativos, Estado e União, enxerguem da mesma forma e com o mesmo nível de importância e de prioridade que o município de Caxias do Sul olha para a saúde mental. E olhamos com muito orgulho, olhamos com muito entusiasmo, tanto é que nos últimos anos houve um crescimento bastante importante da nossa RAPS, da nossa rede de atenção psicossocial, com ainda ampliações previstas num curto espaço de tempo e sempre buscando atender de forma humana, de forma adequada, de forma multidisciplinar, né? A gente vê aqui, principalmente, a psicologia representada, mas nós temos diversas outras especialidades que se somam no cuidado dos pacientes da saúde mental. Nós temos a fisioterapia, a terapia ocupacional, nós temos a pedagogia, nós temos a medicina, obviamente, a enfermagem, a psicologia, mas é preciso, como toda doença, que ela seja olhada de maneira holística, de maneira ampliada e voltada não apenas para as pessoas que precisam de cuidados em saúde mental, mas para a sociedade como um todo. Porque enquanto a sociedade não aprender a conviver, a olhar e a cuidar de forma ampliada, a gente dificilmente vai ter avanços, né? A gente não pode pensar como um problema apenas da saúde. Esse é um problema que precisa ser trabalhado na nossa sociedade. E é nesse sentido que eu cumprimento e que eu parabenizo mais uma vez pela iniciativa de trazer a sociedade como um todo para toda essa semana do Fórum, para o nosso Suspira Caxias, promovido aqui pela nossa frente parlamentar de combate a luta antimanicomial e do combate a todo tipo de não olhar para essa doença, de, em alguns momentos, até ter um olhar discriminatório. É isso que a gente precisa combater. E a gente precisa fortalecer esses vínculos, a gente precisa trazer essas pessoas para a visibilidade, para que a gente possa, de fato, melhorar a saúde mental da nossa população. Muito obrigada. Obrigada, Daniele. Passo a palavra agora para Luiz Henrique da Silva Souza, representante do Conselho Regional de Psicologia. Então, bom dia a todos e todes. É um prazer estar aqui, dividir essa mesa com todos os colegas. Meu nome é Luiz Henrique da Silva Souza, sou conselheiro na atual gestão do Conselho Regional de Psicologia. Além disso, sou professor no curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, de Porto Alegre, e doutorando no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Psicologia Social Institucional, e sou psicoterapeuta. Para que todas consigam me ver, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem cis, branco, gay, portador de deficiência adquirida e neurodivergente. Tenho cabelos pretos, barba preta com fios brancos já. Uso óculos com aros metálicos. Estou usando um suéter azul escuro sobre uma camisa xadrez azul clara com linhas azuis e amarela, calças jeans azul escuro e sapatos pretos.
É com imensa alegria e também com profundo senso de responsabilidade que o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul é convocado a estar presente nesse marco histórico na luta antimanicomial de Caxias do Sul. Há mais ou menos um ano atrás, a gente estava presente aqui em Caxias para a assinatura da lei que instaurava a Semana da Luta Antimanicomial em Caxias do Sul. Estar hoje aqui é assegurar o quão preciosa é essa luta e este posicionamento político pela produção em saúde mental e cuidado em liberdade. Acredito que esta ação preza não apenas em valorizar e dar emergência às práticas realizadas no campo da saúde mental, mas também reafirmar o compromisso ético, político e técnico do governo com o cuidado em liberdade, com a reforma psiquiátrica e com a luta antimanicomial, estes que são atacados cotidianamente. Acreditamos também que a Semana da Luta Antimanicomial é um espaço para reflexão sobre os principais desafios enfrentados na efetivação do cuidado em liberdade, práticas realizadas, produzidas e inventadas por tantos profissionais que atuam cotidianamente na rede de atenção psicossocial. Estes desafios, sabemos, são muitos, mas sabemos também que são enfrentados diariamente por profissionais comprometidos, usuárias, usuários e usuários mobilizados, coletivos de luta e redes de cuidado que se constroem nos territórios, nas políticas públicas e, mais importante ainda, nos afetos. Mais do que um evento, a semana é um chamado à escuta, à partilha, à construção coletiva. É um espaço onde se entrelaçam o saber técnico, o fazer cotidiano e as experiências de quem transforma a realidade da saúde mental em Caxias do Sul. Um espaço para que os diferentes discursos que compõem a rede de atendimento psicossocial se expressem, se reconheçam e se fortaleçam. O Rio Grande do Sul ele é um estado com uma trajetória histórica de protagonismo na construção de políticas públicas em saúde mental e na defesa do cuidado em liberdade. Foi aqui que se constituiu uma das primeiras experiências de desinstitucionalização no Brasil, ainda na década de 1980, que começaram a questionar os manicômios e construir redes de atenção comunitária com base nos direitos humanos e na cidadania. Foi também aqui, no solo gaúcho, que ativistas, profissionais e usuários da saúde mental estiveram na linha de frente da reforma psiquiátrica brasileira, contribuindo para consolidar os princípios da Lei 10.216 de 2001, que garante o direito à liberdade e ao tratamento digno para pessoas em sofrimento psíquico. Mais do que memória, essa história se faz presente e é a possibilidade da produção de um futuro. O cuidado em liberdade não é uma utopia do passado. É uma realidade que exige nossa constante vigilância, reinvenção e resistência, ainda mais em tempos de desmonte do SUS e dos direitos sociais. A semana é um ato coletivo de que seguiremos comprometidos com a sociedade sem manicômios, a clínica ampliada em saúde mental, com práticas que reconheçam a singularidade, as interseccionalidade e percebendo os marcadores sociais como raça, gênero, classe, capacitismo, LGBTQIAPN+fobia, a escuta, o território e os afetos como dimensões fundamentais do cuidado. A semana também é uma convocatória, é uma escolha ética de que a cada dia, cada momento compartilhado seja de aproximação e fortalecimento da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica e do cuidado em liberdade, de uma rede de atendimento psicossocial viva, pluriversa e fortalecida. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar compondo essa mesa e que a gente tenha uma semana potente de trocas e de construção coletiva. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Henrique. Passo a palavra, então, agora para a Dandara Masque de Godoy, que é presidenta do DA da Psicologia da FSG. Bom dia, eu sou a Dandara, presidenta do DA de Psico da FSG, e eu gostaria de cumprimentar a banca e agradecer pelo convite de estar aqui, essa oportunidade de participar e falar um pouquinho da importância da união da universidade, da faculdade em conjunto com a rede e com o Fórum Gaúcho de Saúde Mental, e pensando na Semana Antimanicomial, é muito importante que a universidade ela se una
aos espaços de saúde pública, que seja muito mais inserido e as oportunidades de estágio sejam maiores, os estagiários mais valorizados. Isso é muito importante pensar. E, enquanto pessoa trans que frequenta o serviço de saúde e sou categoricamente desrespeitada no serviço de saúde, sei da importância dessa semana da luta antimanicomial, porque pessoas trans são ainda muito vistas enquanto loucas e cujas vivências não são reais. Então, é muito importante essa capacitação dos profissionais também, pensando nisso. E é bom ter um espaço na qual eu sou respeitada, que é o ambulatório trans. Isso é muito importante, foi muito importante para a minha saúde mental, em ter acesso àquele espaço de terapia e psicoterapia. Então, viva o SUS. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Dandara. Passo também agora a palavra para o Gabriel dos Santos Nunes, que é diretor da Liga Acadêmica de Saúde Mental da FSG. Bom dia a todos, bom dia a todos. Eu não sei se está me escutando. Dá para ouvir? Tá. Pessoal, eu odeio falar em microfone. Gosto mais do não escutar a minha voz, mas acho que eu faço das palavras da Dandara as minhas também. E faço um questionamento, então, a quem a gente está falando dessa luta, né? A quem chega essa reflexão? E de que forma que a gente fala também, do que a gente está trazendo? Quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de luta antimanicomial, o que é saúde mental? Será que a gente está levando as pessoas entendem o que é saúde mental, qual que é o significado, qual que é o sentido de saúde mental, de que forma que a gente está falando? Acho que o fato das palavras que a gente utiliza, e pensando como graduando de psicologia, o quanto ainda é muito elitista e muito difícil da forma como a gente traz essas reflexões, assim. E eu sou educador social, eu trabalho em serviço de convivência para pessoas idosas, e o quanto as pessoas se interessam por saber, mas não entendem pela forma que recebe essa informação. E aí, quando eu chego para uma pessoa que está há anos sendo acompanhada no serviço da rede, seja de forma com atendimento psiquiátrico ou de psicoterapia mesmo, não saber o que é saúde mental, sendo que está lá atendendo, recebendo esse serviço há anos, assim. Então, de que forma que a gente está levando as pessoas essa informação e também pensando no processo de graduação, assim, a gente estava discutindo agora há pouco o quanto a gente vê um enfraquecimento coletivo dos alunos dentro das universidades de buscar além do que a faculdade entrega. Então, enquanto liga acadêmica, a gente promove espaços de informação, discussão e reflexão a partir de teorias e de entendimentos que a gente não consegue ter o acesso ali nas disciplinas. E a gente vê cada vez menos os alunos participando. Então, a gente hoje está numa geração cada vez mais individualista, cada vez menos coletiva, e a gente vê isso nos diversos espaços. Então, e até mesmo aqui, né, o pouco de pessoas que receberam talvez a informação de que teria esse momento de vir escutar. Então, da gente pensar de que forma que a gente está compartilhando esse movimento, será que as pessoas têm esse entendimento disso? E agradecer o pessoal do Renila, do pessoal do Fórum, da Frente Parlamentar, o quanto é importante isso e levar essa luta para frente, assim, de que não é porque nós não temos mais manicômios, naquela ideia do que seria um manicômio, mas temos diversas outras formas de controle social e de adoecimento psíquico, né? E quando a gente fala de luta antimanicomial, a gente fala de justiça social. A gente fala de muito além da psicoterapia ou de medicação. A gente está falando de espaços onde as pessoas podem ter a sua individualidade, as suas diferenças aceitas e não como algo anormal, né? E quando a gente fala do Nós Loucos, eu acho muito legal a forma como foi dado o nome do evento, porque eu acho que é isso, né? O que é considerado louco, né? O que é considerado normal? Então, poder trazer esse provocativo, acho que é isso. Não vou me estender muito mais. Obrigado. Muito obrigada, Gabriel. Passo a palavra agora para o Roque Júnior, né, representante da Renila. Então, muito bom dia a todos, todas e todes. Primeiro,
saudar a mesa, os presentes, né? Quem nos acompanha pela TV Câmara, tanto ao vivo quanto gravado. Fazer minha autodescrição: sou Roque Júnior, homem branco, de cabelos, barbicha e bigodes pretos com fios grisalhos, 53 anos, com moletom da Renila e do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, com boné de apoio de minhas corridas de rua. Usuário da saúde mental, sobrevivente de manicômios, defensor com muita garra do SUS, e entendo que o RAPS é essencial. Convido para, já aproveitando, né? Convido para a próxima quarta, em nossa programação presencial, com os CAPs, né, os serviços lá no UNAL da Liberdade no Ordovás. Sou bipolar com orgulho, vovô do Pedro, de 3 anos, e hoje, olha só, hoje está fazendo 13 anos que eu conheci minha esposa Marta. Escritor e editor desde 1994, desde 2018 do Fórum Gaúcho Serra, desde julho de 2019 da Renila, Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial. Só para entender um pouquinho, né? A Renila, ela é espalhada em 8 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, e é composto de 16 núcleos, né? A Renila está presente no GAN, Gestão Autônoma de Medicamentos, está presente também, agora retornou ao Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, lembrando, né, aproveitando, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura está preparando aí o lançamento do material de inspeção aos manicômios judiciários. Tá aí, o pessoal pode se inscrever no Conselho Federal de Psicologia para receber. Também pleiteou, ano passado, uma cadeira, a Renila pleiteou uma cadeira no Conselho Nacional de Saúde e no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Por pouco, nós não conseguimos uma cadeira em cada um desses conselhos. E eu quero dizer aqui que eu tenho muito orgulho de dizer que por mais de 5 anos eu participei de todas as reuniões, não faltei nenhuma das reuniões que são virtuais, né? No início era tele-reuniões e agora são videochamadas. Quero falar também que os núcleos da Renila, né, espalhados aí por esses 8 estados e mais o Distrito Federal, estão aí com muitas atividades, desde sexta-feira, lá em São Paulo, até o final dessa semana aí da luta antimanicomial. Quero complementar aí o conselheiro Luiz Henrique, que me antecedeu, no protagonismo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado brasileiro a fazer uma lei antimanicomial e o segundo da América Latina. Isso não é pouca coisa, porque assim, a lei antimanicomial do Rio Grande do Sul está muito mais avançada que muitos estados brasileiros e alguns nem têm ainda, né? Então, só para deixar claro isso. E outra coisa que pouca gente sabe, o segundo CAPS no Brasil foi lá em São Lourenço do Sul, onde que agora, dia 29 e 30, vai acontecer o 18º Mental Tchê, dos 20 anos de existência do Mental Tchê. E aí quero falar também que a Renila se reúne mensalmente de forma ordinária e muitas extraordinárias. Convido também para a live de lançamento, né, na quarta-feira, dentro da nossa programação, né, do dossiê Perigoso é o Manicômio, o que resolve é o cuidado em liberdade. Então, esse dossiê fala um pouco, esclarece um pouco a população o que é os manicômios judiciários, né? Porque muita gente não tem muita clareza sobre isso, fala assim só por falar, sem ter nenhuma base científica, nenhuma base de conhecimento. E aí falo também que a maioria da nossa programação está disponível ao vivo e depois gravada pelo YouTube /CRPRS, youtube.com/CRPRS.
E peço também para seguir a Renila nas redes sociais, né? É só colocar a Renila lá, tem muitas coisas que aí, de vários locais do Brasil inteiro, está sendo compartilhada nas redes sociais. E também falar aí o convite para a história do Fórum Gaúcho, às 9h da próxima quarta-feira. Então, aí a Sandra Fagundes estará acompanhando aí, né? Desculpa eu me estender bastante aqui. Como a Jocélia falou, falar em saúde mental é meio... Não tem como resumir algumas coisas. Mas, então, o quarto Nós Loucos está sendo muito especial, com muitos avanços nos acúmulos das edições, inclusive com 2 programadas e não realizadas. Quer dizer, seria a 6ª, não a 4ª, porque uma semana antes, inclusive era nesse local que ia ser, lá em março de 2020, com o Covid, e uma semana antes, muitos palestrantes iriam vir de outra cidade para cá, já tinha até a passagem comprada e tivemos que cancelar. Em 2022, por vários problemas de estrutura, também não teve. E agora, então, é muito bacana isso. Quero só enfatizar, para finalizar, que toda essa questão é inesquecível e necessário lembrar que é feita para usuários, familiares, trabalhadores, profissionais, estudantes ligados à saúde mental. E aí abrange também outras subdivisões, né? E a comunidade em geral. E agradecer especial a todos que estiveram envolvidos aí na organização, que foram muitas pessoas, agradecer nas pessoas da Júlia e da Jocélia. E aí, para finalizar mesmo, educação, instrução, treinamento, capacitação permanente e continuada por uma sociedade sem manicômio, pela luta antimanicomial. SUS sempre, Suspira Caxias. Obrigado. Muito obrigada, Roque. Eu escutei atentamente a todas as falas aqui dessa mesa e me parece assim que elas foram muito complementares, né? Acho que nós temos aí falas muito potentes, né? Muito importantes, necessárias para fazer esse pontapé inicial aí da primeira semana municipal da luta antimanicomial aqui em Caxias do Sul, né? Uma mesa representativa, mas a gente sabe que ainda faltam algumas entidades, algumas pessoas para compor aqui com a gente. Isso é uma construção, é um processo, né? Importante que possamos ter essa capacidade de ir agregando, né, as pessoas cada vez mais e as entidades também. Para finalizar, né, o nosso ato aqui de abertura da primeira semana municipal da luta antimanicomial em Caxias do Sul, daí depois que a gente inicia essa atividade, a gente pode encerrar aqui a transmissão também, né? Vamos fazer uma foto coletiva, tudo isso, né? Vou convidar a Júlia, que é do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, para estar conduzindo essa atividade final. Mas antes de encerrar a transmissão, quero agradecer mais uma vez, né, a presença de cada uma que esteve aqui com a gente, que acompanhou nas redes sociais, vai ficar ali no YouTube, depois compartilha, né, com todas as pessoas, para que as pessoas tenham acesso, né, a essa abertura que foi tão importante hoje. Então, muito obrigada. Tenham todos um bom dia.